Vamos agora iniciar a terceira aula do nosso curso de estudo de dados. Essa aula, o título da aula é Complexidade de Algoritmos. Nessa aula vamos abordar o conceito de complexidade, que é um dos conceitos existentes em toda a teoria de algoritmos. Vamos estudar as complexidades de pior caso, melhor caso e mencionar a complexidade de caso médio. E, finalmente, como exemplos ilustrativos, vamos descrever algoritmos para resolver o problema de soma e produto de matrizes e determinar as complexidades correspondentes. Bem, inicialmente, vamos introduzir a ideia de avaliação de tempo de algoritmos. Apenas como motivação, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da avaliação de tempo de algoritmos ao longo da história. Eu cheguei a mencionar algoritmos primitivos na aula de introdução. Eu cheguei, inclusive, a mencionar que o primeiro algoritmo possivelmente foi realizado pelo homem das cavernas ao tentar efetuar contagem de tempo. Toda vez que ele acordava, via o sol nascer, ele fazia um risquinho na parede. Com isso daqui estava surgindo o sistema de numeração unário e, ao mesmo tempo, estava surgindo o primeiro algoritmo. Bem, dos algoritmos primitivos até hoje, até os dias de hoje, decorreram, obviamente, um tempo muito grande e a matemática se desenvolveu de uma maneira bastante grande dentro desse período. Agora, apesar disso, o interesse da matemática em avaliar a eficiência de algoritmos, ele ficou bastante reduzido, ainda, digamos, quase tanto quanto nos algoritmos primitivos, até o advento do computador. Por quê? Porque a avaliação de tempo é uma coisa que não deixa de ser um paradoxo, mas é uma coisa que é feita quando você dispõe de recursos velozes para resolver problemas algorítmicos. Por exemplo, o computador nada mais é do que uma máquina muito rápida de resolver problemas. Muito bem. Não deixa de ser um paradoxo, mas quando você possui esse instrumento que te permite resolver problemas rapidamente, você quer resolver problemas mais complicados ainda, que você não resolveria se não tivesse essa máquina. Então, o problema da avaliação de tempo se tornou muito mais premente, muito mais importante depois do aparecimento do computador. Antes do aparecimento do computador, existiam algoritmos, conforme mencionei, desde o homem primitivo. Bem, mas os algoritmos, antes do aparecimento do computador, não eram implementáveis. Então, os algoritmos eram para ser, digamos, resolvidos à mão. Então, digamos, a avaliação do tempo era o tempo em que uma pessoa resolvia, em que o tempo necessário para a pessoa resolver à mão um determinado problema. Era importante? Sim, era importante. Ele poderia, digamos, em vez de gastar 20 minutos para resolver aquele problema, ele poderia gastar 15 minutos, digamos. Mas não era fundamental. Em alguns casos, porém, a avaliação de tempo antes dos algoritmos se tornou importante, como, por exemplo, para elaborar uma tábua de logaritmos. Para elaborar uma tábua de logaritmos, o logaritmo na base 10 de um certo número, por exemplo, ele é determinado por aproximação utilizando séries matemáticas, por exemplo. Então, você quer que você utilize, converja o mais rápido possível para o logaritmo que você quer aproximar. Então, apenas nesses casos é que a avaliação de tempo era importante. Bem, a avaliação de espaço, então, praticamente não existia. O que representava um espaço de um algoritmo que não era implementado em computador? Por exemplo, representava a quantidade de papel que fosse utilizada para fazer as contas. Ora, não fazia a menor diferença se você gastasse 3 folhas ou 10 folhas para resolver o problema, em princípio. Bem, a avaliação de tempo sempre foi importante
para o computador e continua sendo cada vez mais importante. Quanto mais veloz for a máquina, maior será a quantidade de problemas que você quer resolver. Então a avaliação de tempo será sempre importante. A avaliação de espaço era importantíssima nos primórdios da computação, onde você não conseguia resolver problemas do computador porque o espaço era muito reduzido por ser muito oneroso, muito cara. A memória era um componente do computador dos mais caros. Atualmente, a avaliação de espaço se tornou menos importante devido à disponibilidade de memória existente. Bem, como avaliar tempo? Existem basicamente dois métodos: métodos empíricos e métodos analíticos. O que é um método empírico? O método empírico é baseado na medição de tempo da execução do algoritmo. É um método, digamos, muitas vezes não deixa de ser ingênuo e de certa forma primitivo também. O que você faz? Bem, você tem um algoritmo, tem um programa, você tem um algoritmo implementado por um programa, roda o programa no computador, se for rápido, se terminar rapidamente, se diz: olha, meu algoritmo é ótimo, meu programa está muito bem feito. Muito? Então se diz: olha, esse algoritmo não serve, ou esse programa não serve. Bem, então esse método de você, digamos, implementar e medir tempo, ele depende do computador específico. Se for um computador mais rápido, será mais rápido. Se for um computador mais lento, será mais lento, assim por diante. Depende do computador, depende da linguagem que você utilizou, depende do compilador que for utilizado por essa linguagem e assim por diante. Contudo, eles admitem um tratamento estatístico. Você, digamos, pode basear a sua avaliação de tempo não em uma medição, mas você repete, digamos, o seu algoritmo, a implementação do algoritmo, um certo número de vezes e tira média, por exemplo. Bem, o que seria um método analítico? Seria a determinação de uma expressão matemática que te daria, o que te forneceria o tempo estimado em que o teu algoritmo levaria. A determinação dessa expressão matemática, nós vamos comentar, é bastante complicada. Agora, eu mencionaria que, caso você consiga, esse método independe do computador, independe da linguagem, independe do compilador, independe das condições de implementação e assim por diante. Depende apenas do quê? Da qualidade do teu algoritmo. No entanto, esse objetivo, vou colocar desde já, é por demais ambicioso. Isso jamais será possivelmente alcançado. Então, o que nós faremos seria, digamos, será introduzir simplificações no processo analítico que vai nos permitir chegar, digamos, a um meio termo, obter uma solução matemática. Com essa solução matemática, ela me dará uma ideia do comportamento do meu algoritmo, mas será uma solução analítica. Nós vamos nos basear sempre em soluções analíticas e não em soluções empíricas. Bem, no estudo de métodos analíticos, então, nós vamos fazer as seguintes simplificações. Inicialmente, nós vamos supor que a quantidade do meu algoritmo seja grande. Bem, o porquê isso? Porque se a quantidade de dados é pequena, o algoritmo certamente vai terminar a sua execução num tempo curto. Então, nós nos restringimos sempre a soluções, a quantidade de dados cuja quantidade seja grande. Eu apenas gostaria de mencionar que vocês poderiam dizer: mas existem problemas em que a quantidade de dados é apenas um número. Muito bem, mas esse número, a representação binária dele, apesar de ser apenas um número, a representação binária dele depende de alguma variável que depende de n, por exemplo. Então, mesmo que seja representado um número, esse número pode ser bastante grande. De modo que nós continuamos então com a ideia de que somente vamos avaliar
Somente iremos avaliar dados cuja quantidade seja grande. Depois, além disso, nós vamos considerar apenas valores assintóticos. Não vai nos interessar o que acontecer nos valores iniciais desses dados. Depois, iremos desconsiderar constantes que sejam aditivas ou multiplicativas. Então, por exemplo, 3n2 mais 5n menos 7 e 2n2 mais 11n mais 32, para nós serão expressões equivalentes. Por que serão expressões equivalentes? Porque nos dois casos, o termo dominante é o que? É um termo que é da ordem de n2. É uma constante vezes n2. Então, digamos, entre n2 e n, nós vamos desprezar o n. Entre n2 e uma constante, vamos desprezar a constante. Então, na primeira dessas expressões, nós ficamos com 3n2. E na segunda, nós ficamos com o quê? Com 12n2. Como vamos desprezar as constantes também multiplicativas, as duas serão da ordem de n2. Então, para nós, serão expressões equivalentes. Bom, além disso, como nós iremos, o objetivo é determinar uma expressão matemática, nós temos que determinar qual vai ser a variável dessa expressão matemática que vai nos avaliar o tempo. Bem, a variável independente, no caso, vai ser a entrada. Eu gostaria de lembrar que um algoritmo para nós é uma caixa preta que possui uma entrada e vai produzir uma saída. Então a entrada será, digamos, a variável independente. Então a expressão matemática vai depender da entrada que nós estamos utilizando. O nosso objetivo, então, é sair em busca de uma expressão matemática que possa avaliar a eficiência de um algoritmo. Ou seja, a quantidade de tempo que eu vou levar para obter a minha solução. Bem, com esse objetivo, nós vamos dividir o processo de execução de algoritmo em passos. Os passos serão os nossos pedaços elementares, por assim dizer. Cada passo, então, consiste na execução de um número fixo de operações básicas, sendo que o tempo de execução de cada uma dessas operações básicas é considerado constante. Isso significa que em cada passo eu executo um número constante de operações e leva um tempo constante. Então a operação básica de maior frequência de execução é denominada então de operação dominante. Então a operação dominante é aquela que é executada o maior número de vezes dentro do meu processo. Então o número de passos do meu algoritmo corresponde então à frequência da operação dominante. Eu estou desprezando, então, as outras operações que não as dominantes. O que me importa é obter uma ordem de grandeza. Reparem, o meu objetivo agora já decresceu. Eu antes era ambicioso demais. Eu agora quero apenas, em vez de determinar exatamente a quantidade o tempo que eu vou levar, eu coloco como objetivo determinar uma ordem de grandeza do tempo que o algoritmo iria levar até terminar. Bem, então, repetindo, o número de passos do algoritmo corresponde à frequência da minha operação dominante. Por exemplo, em algoritmos de ordenação, a operação dominante quase sempre é a comparação. Então, para avaliar, digamos, a eficiência de algoritmos de ordenação, o que eu vou fazer é procurar, então, determinar qual será o número de comparações, a ordem de grandeza do número de comparações que eu vou fazer, apenas isso. Se eu souber qual é a ordem de grandeza do número de comparações que eu efetuar para um algoritmo de ordenação, eu vou estar avaliando a eficiência global desse algoritmo. Então, finalmente, com isso, nós nos colocamos como objetivo agora, que é um objetivo, digamos, mais fácil de ser atingido, avaliar a ordem de grandeza do número de passos de um algoritmo a partir de uma certa entrada. Vamos agora determinar ou estudar como fazer para avaliar esse número de passos. Vamos partir para um exemplo concreto. Algoritmo de
inversão de uma sequência. Esse algoritmo foi dado na aula número 1, vocês já estão lembrados. É um algoritmo em que, dado uma sequência, eu, com um piso de n, uma sequência de tamanho n, eu com um piso de n sobre 2 passos, eu consegui inverter a sequência. Inverter significa então, colocar a sequência de trás para frente. O que eu fazia? Eu pegava o primeiro com o enésimo e trocava os dois. Depois, o segundo com o enésimo menos 1, trocava, e assim por diante. Bem, o algoritmo, somente para lembrar, está dado nessa tela também. Algoritmo de inversão de uma sequência. Para ir variando de 1 até piso de n-2, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma variável chamada temp e armazenar nessa variável o valor s de i. A minha sequência está armazenada num vetor i. Depois, eu vou armazenar em s de i o elemento s de n menos i mais 1. E, finalmente, eu vou transferir para s de n menos i mais 1 o valor que está na minha variável temp. Esse algoritmo foi detalhadamente estudado na aula número 1. Bem, cada passo nesse algoritmo, somente para ilustrar, corresponde a quê? Corresponde a uma troca de posição entre dois elementos. Na realidade, eu faço, se vocês observarem no algoritmo, eu efetuo três comandos, 3 operações. Mas como me interessa apenas determinar a ordem de grandeza, para mim é como se eu efetuasse apenas uma operação, tendo em vista que todas elas podem ser executadas em tempo constante. É apenas uma operação de associação de um valor a uma certa variável. Então, cada passo corresponde a uma troca de posição entre dois elementos. A variável independente, no caso, vai ser o quê? Vai ser o tamanho da minha sequência, que é n, eu tenho n elementos. E qual é o número de passos que eu executo no meu algoritmo, no caso, vai ser igual a quê? Piso de n sobre 2, quando n for maior que 1. Exemplo, soma de matrizes. Nesse caso, eu tenho 3 matrizes, tenho 2 matrizes, A, B, e eu quero determinar uma terceira matriz, C, que é igual à soma da matriz A com a matriz B. A matriz A é a matriz AIJ, os elementos são AIJ, a matriz B tem como elementos B e J e a matriz C como elementos C e J. Então, definindo a matriz C como sendo igual à matriz A mais a matriz B, o elemento CJ da matriz A será definido como CJ é igual a simplesmente AIJ mais BIJ. Então, o algoritmo é bastante simples para somar e ele se compõe das seguintes operações. Para ir variando de 1 até N, eu vou fazer o seguinte. Para J variando de 1 até N, vou efetuar o seguinte. CJ é igual a AIJ mais BIJ. Bem, qual é a minha variável independente? É o número de linhas da matriz, que é igual a N. E qual é o número de passos que eu executo? Bem, para verificar o número de passos, eu entro no meu processo, E nesse meu processo eu tenho, para ir variando de 1 até N, faça. Então eu vou efetuar N vezes o que está abaixo. Depois eu tenho o que está abaixo. Para J variando de 1 até N, faça. Então eu vou efetuar N vezes N. Ou seja, N ao quadrado, N ao quadrado vezes o que está abaixo. O que está abaixo é a linha de CJ igual a IJ mais BJ. Portanto, eu vou efetuar o quê? Um total de N ao quadrado operações. Vamos passar por um exemplo um pouquinho mais elaborado. É o produto de matrizes. Eu tenho, no caso, 2 matrizes, A igual a AIJ, B igual a BIJ. E quero determinar uma matriz, ambas as matrizes A e B são matrizes N, por hipótese. E quero determinar uma matriz D igual a produto A vezes B. Para tanto, eu vou utilizar a definição de produto de matrizes. O elemento D e J da matriz D é igual ao somatório, quando K varia entre 1 e N, do produto A e K vezes BKJ. Esse é, por definição, o produto de matrizes.
Então, o algoritmo para implementar essa operação, para efetuar a operação de multiplicação de matrizes, está descrito abaixo. Para I variando de 1 até N, faça. Para J variando de 1 até N, faça. Aí eu vou definir dj igual a 0. Esse dj será um acumulador. Eu vou calcular o elemento dj em cima dele. Então, eu defino inicialmente como 0. E, finalmente, para K variando de 1 até N, faça. dj é igual ao dj anterior, porque vai ser um acumulador, mais o produto A e K vezes BKJ. A variável independente é o número de linhas da matriz, que é como o outro caso, que vai ser igual a N. O número de linhas e o número de colunas, ambos são iguais a N. E o número de passos é apenas verificar que eu tenho, digamos, um loop de tamanho N, dentro de outro loop de tamanho N, dentro de outro loop de tamanho N. Então, a operação dominante, no caso, é a última linha desse algoritmo. É aquela linha onde diz dj igual a dj mais etc. Essa é a operação dominante. Essa é a linha em que é executada o maior número de vezes. No caso, vai ser executada n ao cubo vezes. Então, o número de passos desse algoritmo é n ao cubo. Bem, nos exemplos de soma e produto de matrizes, o número de passos depende apenas do tamanho da entrada. Não depende da entrada específica. Porque eu posso ter entradas de tamanhos diferentes, porém as entradas sendo... eu posso ter entradas de tamanho igual, eu posso ter duas entradas de mesmo tamanho, porém as entradas sendo diferentes. Então, em geral, o número de passos depende não só do tamanho da entrada, porém depende da entrada em si. Então, por exemplo, na soma eu vou dar um outro exemplo em que isso vai aparecer, porque no exemplo da soma e do produto de matrizes, esse fato não é transparente. Tanto no exemplo da soma ou do produto de matrizes, o número de passos dependia apenas do tamanho da matriz, dependia apenas de N, e não do tipo de matriz. Mas eu vou mudar ligeiramente o exemplo para apresentar um caso em que o número de passos passa a depender não somente do tamanho, mas passa a depender do tipo de entrada. Por exemplo, o meu problema agora é o seguinte: eu quero calcular uma matriz, dada duas matrizes A e B, quero calcular uma matriz C com a seguinte propriedade. Além das matrizes A e B, eu vou ter como entrada um valor x. Então, se x for igual a 0, eu quero calcular A mais B. E se x for diferente de 0, eu quero calcular o produto A vezes B. Então, esse problema chama-se soma ou produto de matrizes, dependendo do valor de x. Então, se x for igual a 0, esse é o algoritmo. Eu quero calcular C igual a mais B. Caso contrário, se não, quero calcular o produto A vezes B e armazenar em D, por exemplo. Como fazer para calcular A mais B? Isso aqui nós já vimos. Como fazer para calcular A vezes B? Nós já vimos também. Bem, aí eu pergunto, qual é o número de passos? Bem, o número de passos, no caso, vai ser n ao quadrado ou n ao cubo. Vai depender de quem? Vai depender do valor de x. Se o x for 0, eu vou calcular A mais B. E para calcular A mais B, eu preciso de n ao quadrado passos. Se o x for diferente de 0, eu vou calcular A vezes B. E para calcular A vezes B, eu preciso de quê? De n ao cubo passos. Então, nesse caso, o valor do número de passos depende de quê? Depende da entrada, não apenas do tamanho da entrada, mas depende da entrada em si, depende, no caso, do valor de x. Com isso, nós chegamos ao conceito de complexidade de tempo. Bem, o ideal seria conhecer o valor do número de passos conforme a entrada. Esse aqui seria um ideal que, novamente, é um ideal inatingível.
esse ideal não pode, ele pode ser muito difícil de ser atingido. Eu diria mais, para mim é um ideal inatingível, ele jamais será atingido. Alternativa. Bem, a alternativa é determinar o número de passos para determinadas entradas que sejam representativas. E com isso daqui nós chegamos ao conceito de complexidade. Eu queria apenas mencionar novamente que esse ideal de eu determinar uma expressão matemática que me forneça o número de passos para cada entrada diferente, ele é inatingível dada a quantidade de entradas. A quantidade de entradas pode ser infinita, pode ser muito grande. Então, eu não teria como obter esse dado empiricamente, não teria como obter esse dado analiticamente. Então, o nosso objetivo agora é determinar esse dado, ou seja, determinar o número de passos que o meu algoritmo leva, não para as infinitas entradas que o meu algoritmo pode ter, mas para algumas entradas que nós chamamos, no caso, de representativas. Então, o que seriam entradas representativas? Vamos ver agora o que seriam entradas representativas. Seja A um algoritmo. Eu vou supor a minha, digamos, as minhas entradas que esse algoritmo pode ter. No caso, eu vou chamar de E as entradas. E1 até N, o conjunto de todas as entradas possíveis. Eu menciono que esse N pode ser infinito, no caso. O algoritmo pode admitir um número infinito de entradas. Suponha que eu conheça T como sendo o número de passos efetuados por A para a entrada AI. Então, eu tenho um algoritmo A, o conjunto de entradas desse algoritmo é 1 até N podendo ser infinito, e para a entrada EI, o meu algoritmo executa uma quantidade de passos igual a TI. Então, eu vou definir de complexidade de pior caso como sendo o máximo dentre todos os TIs. Ou seja, é o número de passos que o algoritmo executa no pior caso. Está aí o nome. Complexidade de pior caso. Eu vou definir complexidade de melhor caso como sendo o mínimo dentre todos os TIs. Então, a complexidade de melhor, o número de passos que o meu algoritmo executa no melhor caso de todos. Melhor caso possível. Então, a complexidade de pior caso corresponde à entrada mais desfavorável. A complexidade de melhor caso corresponde à entrada mais favorável. E, finalmente, vou definir complexidade de caso médio como sendo o somatório TI-TI, onde I varia desde 1 até N. No caso, estou avaliando todas as entradas, mas eu necessito de uma probabilidade PI associada a cada entrada. Essa probabilidade de caso médio é uma probabilidade importante também, porém ela exige que você conheça a distribuição de probabilidade dentre todas as entradas possíveis. Bem, então comentário sobre as complexidades. Complexidade de pior caso. É o número de passos correspondente à entrada mais desfavorável. Quase sempre é relevante, principalmente em aplicações de segurança. E certamente é mais utilizada. O termo, por ser a mais utilizada, quando me referir ao termo complexidade, vamos combinar que eu estou me referindo à complexidade de pior caso sempre. Então, eu não vou repetir a palavra complexidade de pior caso. Quando eu mencionar complexidade, está subtendido que eu me refiro à complexidade de pior caso. Repare o seguinte, que o que é importante avaliar, se eu fosse escolher, digamos, uma dessas complexidades para trabalhar com ela, certamente eu escolhia a de pior caso, porque é a mais relevante. É a mais relevante porque você quer saber o quão ruim que a coisa possa ser. Ou seja, você sempre, uma questão de segurança, você quer saber sempre o que acontece no pior caso. Eu dou um exemplo rápido.
digamos, de um algoritmo de segurança. Por exemplo, as aeronaves modernas possuem computador de bordo que fazem, digamos, auxílio de piloto automático. Elas podem de per si. Então, obviamente, se tem um computador de bordo, você tem algoritmos que estão rodando naquele computador. Muito bem, suponha que se tem algoritmos, você tem programas rodando, né? Programas rodando que implementam uma ideia de um algoritmo. Suponha que a complexidade desse algoritmo ela foi medida não levando em consideração o pior caso, mas que esse algoritmo admita um pior caso, que dependendo, digamos, das condições de temperatura externas, por exemplo, velocidade do vento, altitude do avião, assim por diante, possam levar ao algoritmo a despender um tempo enorme, um tempo exponencial. Esse tempo exponencial, um tempo muito grande, não pode, seria proibitivo no caso da aplicação, que é uma aplicação de segurança. Então, digamos, se eu tenho uma aplicação desse tipo, eu exijo uma resposta rápida. Para exigir uma resposta rápida, eu necessito saber qual seria essa resposta rápida em pior caso, para eu saber se eu posso utilizar isso numa aplicação desse tipo ou não. Caso contrário, quando a solução viesse, meu avião já estaria no chão há muito tempo. Então, em aplicações, por exemplo, de segurança, você exige o pior caso, mas não é somente em aplicações de segurança. Repetindo, porque isso é muito importante, se você vai escolher, digamos, uma das medidas, você sempre vai escolher a medida de pior caso como referência. A complexidade de melhor caso corresponde ao número de passos da entrada mais favorável, e ela, em geral, é pouco utilizada. A complexidade de caso médio é importante também, e ela representa, digamos, como que o teu algoritmo se portaria no caso médio. Acontece que o tratamento tem algumas desvantagens. Primeiro, o tratamento matemático dela é, em geral, muito complicado. Então, são poucas as aplicações em que eu consigo, de fato, fazer uma análise de comportamento do meu algoritmo de caso médio. E, finalmente, ela depende de eu conhecer a distribuição de probabilidades, o que nem sempre ocorre. Então, exemplo de cálculo das probabilidades nos problemas que nós vimos até hoje. Até agora, né? Na primeira aula e na aula de hoje. O algoritmo de inversão de sequências. A complexidade de pior caso é N, melhor caso é N e complexidade de caso médio é N também. O algoritmo de soma de matrizes. É tudo N2. Tá, N2 no pior caso, N2 no melhor caso e N2 no caso médio. Eu havia comentado que os algoritmos de soma e produtos de matrizes, o número de passos dependeriam apenas do tamanho das matrizes e não das entradas. Então, por isso é que são todas iguais, as complexidades. Então, no produto de matrizes, esse valor é N3 para o pior caso, melhor caso e caso médio. E na soma ao produto de matrizes, lembram? A soma ao produto de matrizes foi esse probleminha que nós vimos há pouco, em que eu dava uma matriz, eu dava duas matrizes, A e B, e pedia para calcular uma terceira matriz, e dava também um valor X. Se o X fosse igual a zero, essa terceira matriz ia ser igual à soma das duas matrizes dadas. E se X fosse diferente de zero, seria igual a 1. Se o X fosse diferente de zero, essa terceira matriz seria igual ao produto das duas matrizes dadas. Bem, qual seria a complexidade de pior caso? O pior caso aconteceria quando o x fosse diferente de zero e eu computaria o quê? Computaria o produto de matrizes, que é N3. Qual seria o melhor caso? O melhor caso ocorreria com o valor de x igual a zero, em que esse valor seria igual a N2, em que eu faria a soma de matrizes. E qual seria o caso médio? Bem, o caso médio seria o produto Q vezes N2 mais 1 menos Q vezes N2. Por quê? Onde o Q, nesse caso, me representa o que é a probabilidade do x ser igual a zero. Então,
entrando com o valor, a probabilidade do x ser igual a zero iria determinar se eu faria o cálculo da soma de produtos de matrizes. Então, eu tenho duas possibilidades, ou com o valor Q da minha probabilidade, ou com o valor 1 menos Q, que seria o caso oposto. Bem, vamos agora trabalhar num exercício para que vocês possam ter a oportunidade de treinar esses conceitos. Bem, o primeiro exercício é o seguinte: dado o inteiro n maior ou igual que zero, determinar a complexidade do algoritmo de cálculo de n fatorial. Quero que vocês determinem o número de passos que o algoritmo executa, o algoritmo de determinação de fatorial de n executa tanto no pior caso, melhor caso, caso médio. E o segundo exercício é o seguinte: sejam A igual a IJ e B igual a BIJ duas matrizes, tais que o I varia de 1 até N, o K varia de 1 até M e o J varia de 1 até P. Eu quero escrever os algoritmos para calcular C igual a A mais B e D igual a A vezes B. Exatamente, é um problema similar ao que nós vimos há pouco. Quero determinar as suas complexidades. E eu faço também uma pergunta se os valores de N, M e P podem ser quaisquer. O tempo alocado a esse exercício é de 9 minutos. Eu sugeriria a vocês, então, digamos que vocês parassem o monitor por um instante, para que vocês pudessem tentar fazer esse algoritmo e retornassem no tempo determinado. Bem, para terminar a aula de hoje, então, vamos ver a solução dos exercícios propostos. O primeiro exercício era determinar a complexidade do algoritmo de fatorial, que era n. O algoritmo executa sempre n passos. No caso, também esse problema, a exemplo do problema de determinar soma e produto de matrizes, a minha complexidade dependia apenas do tamanho n e não do caso lá das matrizes, não do tipo de matriz, depende apenas do meu valor n. Então a complexidade pior caso, melhor caso e caso médio é igual sempre ao valor n. Bem, o seguinte seria o algoritmo soma de matrizes. Para os problemas de soma de matrizes e produto de matrizes, a restrição necessária a fazer é n igual a m igual a p, porque para somar as matrizes eu preciso que as matrizes sejam de tamanho idêntico. E para efetuar o produto de matrizes, eu preciso que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, o algoritmo soma de matrizes seria o seguinte: para I variando de 1 até N, faça. Para J variando de 1 até M, faça. AIJ é igual a AIJ mais BIJ. E para o algoritmo de produto de matrizes, eu tenho para I variando de 1 até N, faça. Para J variando de 1 até P, faça. Eu tenho DJ igual a 0. E para K variando de 1 até M, faça. DJ igual a DJ mais AIK vezes BKJ. Bem, com isso nós terminamos a aula número 3.